Galera, no vídeo de hoje eu volto a falar sobre ração. Será que a ração farelada faz mal para as aves? Eu vou falar porque ela está me incomodando bastante. Também vou falar sobre as outras opções que nós temos. Peço desculpa pela minha voz, uma gripe braba aí, passei a semana inteira muito ruim, mas estamos na luta, né? Bora pro vídeo. Então, temos vários tipos de ração para galinhas no mercado, mas nem todo mundo tem acesso e os preços variam bastante. Não depende somente do tipo de ração, mas também da marca, né? Como qualquer outro produto. Eu já falei aqui que tenho vontade de adquirir aquela ração peletizada, né? Ela é uma ração tipo compactada, imprensada, mas ela passa por um processo tipo um alimento pré-cozido. E é mais fácil para as galinhas digerir. O desperdício é quase zero e tem várias granulometria. Algumas vêm com antibiótico, aí eu já não recomendo, porque você está dando remédio para aves que não estão doentes, não faz sentido, né? Eu já vi aqui na sede do município essa ração com antibiótico para pintinhos. Tem a ração extrusada, ela é mais utilizada para pássaros, para pets, né? Muito pouco para galinhas, principalmente aqui no Brasil. O processo dela também é tipo, assim, um pré-cozimento do alimento. Só que há uma expansão dos grãos, é tipo o preparo do salgadinho. A ração em grãos, em sementes, sem precisar moer os ingredientes, ela também é muito utilizada, principalmente fora do Brasil. Naquelas criações mais naturais, quase que orgânicas, né? Aquela criação de quintal. A absorção dos nutrientes dessa ração não vai ser tão rápido quanto dessas outras rações mais comuns que passam por esse processo de pré-aquecimento, tipo o farelo de soja. O processo para retirar o óleo exige que os grãos sejam aquecidos em altíssimas temperaturas. Agora, a ração farelada, esta que eu uso, é a mais comum, mais barata, né? Mais acessível. Qualquer um pode fazer em casa. E por isso é o que quase todo mundo tem para oferecer às galinhas, né? Porque uma criação de galinhas se pensa sempre nos custos. E é claro, oferecendo uma ração mais barata, a chance de você ter lucros é maior. Isso é óbvio. Mas essa ração farelada incomoda bastante as aves e eu mesmo fico observando e fico incomodado. As galinhas ficam engasgando, desperdiçam muita ração, mesmo com um comedouro adequado. Olha só, elas deixam a ração até dentro dos bebedouros. Olha como fica cheio de ração no bebedouro. E a ração parece que dá uma sede desgramada nas galinhas. Ela fica comendo, bebendo, comendo, bebendo. Quando ela vem beber a água, a ração cai dentro do bebedouro. E com pouco tempo, a água fica fedorenta. E se você não lavar os bebedouros, logo logo começa a ter problemas com a saúde das aves. E para lugares quentes, como essa região minha, é pior ainda, né? Agrava bastante a situação. As galinhas bebem bastante água por causa do calor e com a ração seca piora. Frequentemente a gente joga uma aguinha por cima da ração para as galinhas aproveitarem melhor. Elas gostam muito, mas esse negócio de ficar molhando a ração dentro do comedouro é complicado. Quando é numa baia que tem poucas aves, às vezes elas deixam um restinho de ração e estraga. E aí é prejuízo. Eu já mostrei aqui também que eu sirvo a ração fermentada às vezes para as galinhas, não é sempre, é algumas vezes na semana. Falei até dos benefícios, mas o que eu queria mesmo era substituir essa ração farelada. Olha só, aves jovens principalmente, elas selecionam demais, vão catando os grãozinhos maiores e deixam só o pó.
e não querem comer de jeito nenhum o pó. A não ser que você deixe eles sem ração por um tempo. Aí quando a fome bater de verdade, eles comem o que tiver. E é nesse pó que ficam os principais ingredientes da ração, o núcleo, né, o calcário, até o pó do milho mesmo. Então se a ave não aproveita isso, é um desperdício enorme. E será que essa ração farelada pode fazer mal às galinhas? Vejam bem, eu pesquisei sobre isso, alguns conteúdos falavam sobre um agravamento de doenças respiratórias devido ao pó, né, entrando na narina das aves, e também algumas aves que se engasgam, ficam com ronqueira. Mas para a ração em si causar doença à ave, eu acho que não, porque se for bem armazenada, se for servida do jeito certo, não vai fazer mal. Teve um inscrito que falou que cortou esse negócio de ração farelada, tá jogando só o milho inteiro, alimentos alternativos, e diz que os problemas respiratórios das aves dele acabaram. Não tenho como comprovar porque não deixei de servir a ração farelada. Eu sei que quando você chega com um alimento alternativo, mais graúdo, né, o milho em grão, inteiro, sem moer, as galinhas elas gostam muito mais. E para mim, a alimentação da galinha tinha que ser assim. Você joga a ração peletizada, por exemplo, a galinha come rápido ali, enche o papo e fica de boa. Esse negócio da galinha ficar o dia inteiro bicando ração no comedouro é chato pra caramba. E esse negócio de ver a galinha se engasgando, vixi, isso chega a dói. Eu vou procurar um fornecedor de ração peletizada para ver se a coisa muda. Você encontra as máquinas peletizadoras no mercado, mas eu acho que não compensa para o pequeno criador. Elas são muito caras. A mais barata que eu vi aí girava em torno de R$ 8.000. E aí você ainda tem que formular a ração, né? Misturar os ingredientes, depois passar na máquina, que vai ter um gasto a mais de energia. Então eu acho que não compensa. Para quem vai vender ração, sim, aí compensa. Eu acho que a ração peletizada é pelo menos 30% mais cara. Então é isso, galera. Antes de mais nada, mandar um abraço aí pro Dodge de Belo Monte. Já ia me esquecendo. Eu vou ficando por aqui e se eu escapar da gripe, eu volto a trazer outro vídeo interessante. Valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!